Eu sou Cleise Souza, terapeuta sistêmica, consteladora organizacional e familiar e trabalho também com a PNL. Uma empresária no ramo do açaí, açaí gourmet, e quando ela me solicitou que fizesse a constelação organizacional na empresa, a primeira pergunta que eu fiz para ela é o seguinte: eu sei que você é sócia, mas qual é o seu percentual de participação? Ela disse 50%. Eu perguntei para ela se o sócio dela estava de acordo. Ela disse que ok. Por que isso? É muito importante quando a gente quando se faz uma constelação organizacional, é importante que os empresários acreditem e queiram o trabalho, porque de nada adianta se a gente vai ter uma empresa e eles não acreditam, porque a constelação ela não está no âmbito do racional, da mente lógica, mas ela está num campo de energia quântica, onde as coisas vão acontecer no campo morfogenético. Então, se as pessoas não acreditam, é importante isso, eu não realizo esta constelação. E a grande queixa da empresária era a falta de prosperidade da empresa. Ela fez a contextualização de que a empresa estava numa baixa de 1/3 de faturamento, independente da pandemia. Porque é um produto que o açaí ele é feito muito na área alimentar, então mesmo com a pandemia as pessoas compram, querem, então não estava restrito ao momento da pandemia. É importante saber que na constelação organizacional ela segue o ritmo ou as mesmas leis sistêmicas da constelação familiar, que é a lei da hierarquia ou da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. A constelação organizacional ela foi criada pelo alemão Bert Helling, em que ele, através de várias pesquisas, experimentos, ele conseguiu perceber que dentro dessas leis, ou se essas 3 leis fossem transgredidas, ou às vezes uma delas, as consequências vão ser no faturamento, nas relações interpessoais das organizações. Pois bem, então, quando nós realizamos essa constelação, ela é realizada num campo energético que a gente chama campo mórfico ou campo morfogenético. Ali, quando as pessoas vão representar, e elas podem representar qualquer coisa, elas podem representar empresa, funcionários, elas podem representar um sentimento, um problema. E essa constelação eu resolvi fazer de forma oculta. O que é isso? As pessoas que eu convidava a representar, elas não sabiam quem ou o que elas estavam representando, porque isso interfere muito no movimento do campo. Então, a princípio, eu convidei uma pessoa para representar a empresa, o Açaí Gourmet. Convidei uma outra pessoa para representar os funcionários, uma outra para representar a sócia e uma outra pessoa para representar o sócio. E aí nós abrimos esse campo morfogenético. Essa empresa ela foi comprada, então ela já teve um outro dono e eu quis checar se havia algum emaranhado em relação aos antigos proprietários. Chequei isto, perguntando para a empresa, a pessoa que representava a empresa, eu perguntava para ela se tinha alguma questão. Então, coloquei alguém para representar os antigos donos, estava tudo tranquilo. Isso é muito importante porque a empresa, eu costumo dizer que a empresa tem alma. Se vamos imaginar que tem 2 sócios que desfizeram o negócio e um desses sócios saiu muito magoado com o antigo sócio ou com qualquer questão. Então ele está magoado.
essa mágoa que ele sai faz com que a empresa não prospere, tá? Que ela não tenha um bom faturamento. Então a gente tem que trabalhar essa mágoa do antigo sócio para que a empresa regularize e possa ter sucesso. Então, checando nesse momento, não tinha problema algum com os antigos sócios. O interessante que eu percebi nessa constelação, a pessoa que representou a empresa, ela representou e sentia uma firmeza muito grande. Teve um momento na constelação que eu ofereci que ela se sentasse, que saísse do papel. Ela falou, não, eu quero aqui. A empresa estava firme, a empresa estava segura. Bom, a empresa estava no lugar certo. No campo, ela procura um lugar, eu deixei à vontade, quando eu convidei a pessoa para representar, e ela procurou um lugar estratégico. De onde ela estava, ela conseguia ver os funcionários, ela conseguia ver os proprietários, né, dela, que na verdade ela tem os seus donos, vamos dizer assim. Uma outra coisa que eu chequei é se o CNPJ dessa empresa estava legalizado. Por quê? Quando nós vamos trabalhar com uma empresa que tem um CNPJ negativado, ela está devendo alguma coisa a alguma instituição, essa empresa também tem dificuldade em prosperar. Então tem aquela máxima, eu gosto muito das máximas, né? Dai a César o que é de César. Se você é empresário, empreendedor, precisa pagar impostos, pague-os. Não deixe os impostos em atraso, porque isso também não te deixa prosperar. Não adianta você se isentar dos impostos, achando que vai ter mais lucro, porque tudo na vida é ressonância entre dar e receber. Mas na frente você vai perder tudo. Então, se tem que pagar imposto, pague o seu imposto. Dai a César o que é de César. E aí você vai estar mais livre, com menos pendências. CNPJ é como se fosse a sua identidade de pessoa física. O seu CNPJ, ele deve estar ativo e livre, isento de prejuízos ou dívidas, porque senão você não prospera. Então você pode pensar, tudo bem, meu CNPJ não está legal, eu vou abrir outro CNPJ, mas estou no mesmo objeto aqui do contrato social, mas o outro CNPJ. Você vai falir de novo, você vai quebrar. Então não deixe o seu CNPJ negativado. Em seguida, eu solicitei um representante para os funcionários. A pessoa que estava representando os funcionários, quer dizer, era uma pessoa, mas representava todos os funcionários, que me parece ser 4 ou 5 funcionários, ela sentiu uma dor muito forte na perna esquerda, um peso. O que você sente? Você sente um peso nas pernas. Te deu um alívio agora? Deu um alívio aqui em cima, mas deu um peso nas pernas. Ok. Um peso nas pernas. Onde nas pernas? Só aqui. Do lado esquerdo? Isso. Ele falou que tem que melhorar. Como a gente tem que estar atento à leitura corporal, eu percebi que os funcionários, eles não sentiam muita segurança com seus patrões, com os empregadores. Por quê? Essa empresa, ela estava meio que deixada pelos donos por questões particulares. O sócio resolveu buscar um emprego formal, né? Por várias situações e condições, ele foi trabalhar, estava trabalhando numa grande rede de empresas na área alimentícia. E a sócia também tinha outros afazeres, tinha outras empresas. Isso foi reverberar onde? Nos funcionários.
Porque como eles estavam sem uma liderança constante, uma gestão deficitária, eles também se sentiam enfraquecidos. Então eu gosto muito de dizer, usando uma outra máxima, que é o olho do dono que engorda a boiada. Se o dono, se o presidente, se o sócio não estiver à frente da sua organização, às vezes ele não precisa estar ali presencialmente, mas ele precisa saber delegar para que os colaboradores, funcionários, fornecedores entendam que ali tem um dono, que aquela empresa ela tem um dono, tem alguém que cuida dela. E os funcionários estavam sentindo isso também. Depois eu chamei alguém para representar a sócia. A empresa olhava para a sócia olhava para a empresa, mas ela sentia muita angústia. E realmente, quando ela me procurou, ela estava angustiada com a situação, querendo saber o porquê não havia prosperidade naquela empresa, o porquê que a fatura caiu tanto. Qual o sentimento você tem quando você olha para cá? É bom? Tristeza. Tristeza. Quando você ouve isso, ela falando que sente tristeza quando te olha, o que você sente? Angústia. Angústia, ok. Tem algum outro lugar que você gostaria de estar, Marcela? Talvez mais perto ali ou mais distante? Não. Aí mesmo tá bom. Tem uma angústia aí? Tem. Pois bem, essa angústia procedia, porque ela queria resolver a questão. Aí eu coloquei no campo o sócio. Quando o sócio chegou, a sensação dele era de indiferença. É como se ele não estivesse ali. Quando você olha para aqui, o que você sente? Nada? Nada. Ele estava muito incomodado, se sentindo culpado, mas ele não estava dando conta nas suas 24 horas do dia, lidar com tantas questões, sendo que ele estava trabalhando 8 horas por dia numa outra instituição. Infelizmente não dou mais conta, fisicamente não dou conta. Onde eu estou hoje, o projeto ele é igual o Cleiton falou, um projeto grande, eu estou assim, abraçando ele com unhas e dentes realmente, não que a açaí seja pequeno, jamais. Então ele estava alienado, ele estava paralisado, estava indiferente com a situação. É como se ele quisesse fugir ali daquele campo, daquela situação. Então, depois desse cenário montado, onde eu fui checando a sensação de cada um dos participantes e dos representantes, nós vimos então que a lei da hierarquia ou da ordem, ela estava num processo de transgressão, ou seja, a presença do dono, ou do proprietário, essa desconexão com a empresa. E nessa constelação, especificamente, o que me chamou mais atenção foi a firmeza da empresa. A representante, ela ficou o tempo inteiro firme, sólida, porque é uma empresa que já deu muito lucro, é uma empresa que tem boas relações, não só com os fornecedores, mas com os clientes. As pessoas que gostam de açaí, por exemplo, costumam dizer que essa empresa tem o melhor açaí da cidade. Então, essa empresa é uma empresa referência, só que ela precisava de cuidados. Então, me chamou muita atenção a firmeza da empresa. A empresa estava firme enquanto a sócia estava angustiada, o sócio sentindo indiferente, e os funcionários sem firmeza, com dores nas pernas, não conseguiam firmar, estar firmes, porque precisavam da validação dos donos. Pois bem, então, dentro disso, eu chamei para o campo, isso tudo de forma oculta,
para não ter interferência no sentimento das pessoas, eu chamei uma solução externa. O que seria essa solução externa? Alguém que não tivesse tão sobrecarregado como os donos, alguém que tivesse coerência e uma congruência com a proposta da empresa. E aí, quando essa pessoa entra no campo, que poderia ser um gerente, poderia ser um gestor, né? Outra pessoa que não os dois, todos do campo se sentiram de forma confortável. Ou seja, a solução para essa empresa seria terceirizar essa responsabilidade para um gestor de confiança. Então, ao finalizar a constelação, eu percebi, chequei que todos estavam muito aliviados com essa solução. É uma solução externa, trazendo ali esse gerente, esse supervisor. Embora a empresa já tivesse uma consultoria financeira externa, mas não era só isso. Precisava de alguém ali constante no dia a dia, que delegasse, que fizesse parte de todo o processo e que os funcionários sentissem nessa pessoa um bom gestor, um bom líder. Finalizamos a constelação e ao finalizar essa constelação é bom fazer uma reverência a essa empresa, porque a empresa, embora seja uma criação dos donos, ela é maior, porque através dela é que vem o sustento para os proprietários, funcionários e todos os seus familiares. Então é muito importante reverenciar essa empresa, perceber se tem alguma dissonância com nomes, porque às vezes a empresa altera o nome, essa foi alterada, mas não teve problema. Se tiver, é agradecer. Importante também, na lei do pertencimento, são os proprietários reverenciar e agradecer a quem veio antes. Às vezes fica um funcionário 5, 8 anos na empresa e ele é demitido sem justa causa. Se ele sai magoado, a empresa emperra nos seus lucros. Então, agradecer a quem contribuiu, a quem já passou por essa empresa, isso também é muito saudável para que essa empresa possa prosperar. Finalizando ali a constelação, nós partimos então para uma reunião de gestão. Então eu sempre faço isso, que eu vou exemplificar com aquilo que os proprietários viram, né, que afinal foram eles que me contrataram para o trabalho, e aí nós vamos buscar soluções. E nesse caso especificamente, eu percebi o depoimento de um dos proprietários e ele se sentindo aliviado, porque aquilo que foi apresentado no campo fazia parte do sentimento dele. Então isso é muito interessante, ter essa coerência, né, e entender, não, é dessa forma mesmo e a partir de agora vamos buscar soluções para essas questões que foram apresentadas no campo.